Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora que ele não sabe, ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quinta-feira, celebrando hoje Santa Mônica. Contar um pouquinho da história dela. Nasceu na Argélia e ela acabou se casando com um pagão que bebia muito, batia nela. Ela acabou sofrendo muito nas mãos dele, porém sempre rezou pela sua conversão. Teve 3 filhos, uma delas foi para o convento, porém o maior problema foi Agostinho, né? E ela, numa angústia a vida inteira, rezou mais de 30 anos pela conversão de Santo Agostinho, e essa conversão aconteceu. Ela rezou também a sua vida inteira pela conversão do marido, que se converteu, foi batizado 1 mês ou 1 ano antes de sua morte, da morte dele. Mônica foi atrás de Agostinho quando ele fugiu e logo depois de Agostinho se converter, ela morreu muito pouco depois, né? Eles iam retornar para a Argélia, ela acabou falecendo. Então, a missão da vida de Santa Mônica foi a oração pelas pessoas da sua família. Me lembrou também aquela frase, né? Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua família. Santa Mônica é exemplo de tantas mães que rezam pelos seus filhos que choram, e também por pessoas que nas suas famílias rezam e choram, por às vezes as pessoas da sua família não viverem a fé, por não estarem vivendo com Deus, e é uma dor, né? Então Santa Mônica é exemplo de persistência, de não desistir, que ela rezou mais de 30 anos por isso. E falando na persistência na oração, hoje o Evangelho nos fala sobre ficar atento, né? A segunda vinda de Jesus, mas não só a segunda vinda de Jesus, mas até a nossa morte. Até quando a gente vai atrasar a nossa conversão? Até quando eu vou ficar de desculpas para continuar naquele pecado? Até quando eu vou continuar me colocando em risco de pecar? Até quando eu vou continuar me arriscando? Quando que eu vou parar? Quando que eu vou começar a realmente me entregar inteiramente? Eu preciso pensar que hoje é o último dia da minha vida. É hoje que eu preciso amar Jesus, é hoje que eu preciso mudar dentro do que eu posso, dentro do que eu consigo com a graça de Deus. É hoje que eu preciso mudar. Hoje. Eu só tenho hoje. Se hoje ia ser o meu último dia de vida, como eu ia buscar amar Jesus? Como eu faria? Eu muito provavelmente me entregaria ao máximo e não ligaria mais para nada. Que a gente viva assim. Pensemos que cada dia é o último dia da nossa vida, que é o dia que nós temos que decidir amar Jesus, que nós temos que decidir: eu não vou mais cair naquele pecado, eu não vou mais fazer aquilo. É hoje. Não é amanhã, não é semana que vem, não é ano que vem, não é mês que vem, é hoje. Hoje que você tem que tomar essa decisão. Hoje, eu não vou pecar mais. É hoje.
Hoje. Pecado mortal é assim. Hoje eu vou vencer esse pecado. E mesmo com os pecados veniais, mesmo que não vai dar, talvez, mas eu não quero. Hoje eu vou lutar dentro do que eu consigo, dentro das minhas capacidades, dentro do que eu posso, das minhas condições, para não cair mais no pecado. Hoje eu preciso rezar. Hoje eu preciso lutar contra o pecado. Porque a qualquer momento Jesus pode voltar ou simplesmente eu morrer. E aí não tem mais misericórdia, não tem mais nada. A nossa decisão para a vida eterna é feita aqui. É aqui que a gente decide para onde a gente vai. E se a gente não corresponde a esse amor, como diz Jesus no final do Evangelho, ali haverá choro e ranger de dentes. A gente vai para um lugar que ninguém quer ir. Tem gente que fala, vamos para lá, vamos fazer a nossa festa lá. Mas não é assim. É um lugar muito horrível, o lugar mais horrível que existe. 1 milésimo lá vai fazer esquecer todos os prazeres que teve nessa vida. Então hoje eu preciso mudar. A primeira leitura é o começo da carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo diz: chamados a ser santos junto com todos que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A gente é chamado à santidade. Não é uma utopia, é algo real que pode se conseguir, pode se alcançar. Mesmo que alguém tenha que rezar mais de 30 anos pela gente. A santidade é possível. E Santa Mônica, Santo Agostinho, tantos santos e santas estão aí para mostrar que a santidade é possível, mesmo perante os nossos defeitos, as nossas dificuldades, mesmo perante as injustiças do mundo, mesmo perante as coisas ruins deste mundo, mesmo perante os desafios, as tentações do diabo, non prevalebam, não irão prevalecer. As portas do inferno não irão prevalecer sobre a igreja e sobre nós, porque Cristo é conosco. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Ninguém. O único que pode separar Cristo da gente é a gente própria, com as nossas ações. Então decidamos hoje, rezar hoje, se converter hoje e lutar contra o pecado hoje. Nesse dia é que a gente tem que mudar e a cada dia renovar esse desejo, renovar essa missão. Compartilhe essa mensagem para mais pessoas, para que isso possa tocar mais corações e que por intercessão de Santa Mônica, Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.